Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. O tema por aqui, o perigo silencioso do AVE, que é o acidente vascular encefálico, e também do aneurisma. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o fisioterapeuta Márcio Rogério Renzo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradeço grandemente pelo convite. Prazer é nosso. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o AVE, né? O acidente vascular encefálico. O acidente vascular encefálico, ele sofreu uma alteração no nome. Antigamente, o pessoal denominava acidente vascular cerebral, mas por conta de regiões anatômicas, eles atualizaram o nome. Antigamente também era conhecido como derrame cerebral, né? E esse AVE, ele é uma disfunção neurológica aguda, porém com causas originadas no sistema circulatório, que apresenta sinais clínicos rápidos em razão de alterações localizadas ou de formas mais amplas no corpo, com comprometimento cerebral por um período superior a 24 horas, né? E é uma doença que gera diversas deficiências que afetam diretamente a qualidade de vida do paciente. Então, forçando ajustes na rotina diária desse paciente, tanto dele, quanto da família, quanto do próprio sistema de saúde pública. Uhum. Quais são essas implicações, doutor? Nós temos diversas implicações que decorrem no caso do acidente vascular, né? Ele oferece tantos sinais e sintomas, assim, de cunho sensorial, que é alteração, a pessoa tem alterações na audição, na visão, olfato, tato, paladar, porque tudo isso varia muito da localização dentro do encéfalo que a área foi afetada. Então, ele pode ter uma perda de comunicação, ele não consegue pronunciar palavras, não consegue entender, apesar de ele estar ouvindo, ele não consegue entender as palavras, ele tem alterações no campo visual que afetam o discernimento de cores, o espaço visual dele é afetado. Então, tem várias implicações, né? Implicações cognitivas, intelectuais, a pessoa pode apresentar um quadro brusco de raiva, a pessoa tem aquele rompante, perda de memórias, ou às vezes pode utilizar palavras inadequadas, a pessoa está conversando, de repente, ela está falando um assunto, de repente ela começa a falar outra coisa totalmente fora de contexto. Isso são algumas alterações que podem acontecer com o paciente vítima de AVE. Porém, tudo o que vai delimitar exatamente quais as implicações é a região onde foi afetada dentro do cérebro. Uhum. Normalmente, a pessoa que tem, então, esse acidente vascular já percebe, já sente alguma coisa e percebe que precisa correr para o hospital ou não? Pode ter um acidente vascular encefálico e não sentir nada e tocar a vida e só depois perceber por conta dessas falhas aí que o senhor acabou de falar. Então, nós temos primeiramente que delimitar qual o tipo de AVE que ele sofreu. Nós temos duas formas de AVE, uma forma isquêmica e outra forma hemorrágica. A forma isquêmica, qual o modus dela? O vaso cerebral, ele é entupido parcialmente ou totalmente. Então, onde esse vaso irrigava no cérebro, ele vai ter a função afetada, que pode ser uma área motor, uma área de fala, audição, memória, vai depender da situação. E a causa hemorrágica, que ela pode ocorrer de duas formas, seja ela por uma questão interna, que é o caso do aneurisma, como aconteceu recentemente com o ator Tom Veiga, que veio a falecer, ou
uma forma externa, que seria o trauma crânioencefálico. A pessoa levar uma pancada na cabeça ou cair, pode causar esse rompimento dessa artéria. Então, a área onde esse vaso fazia a irrigação irá comprometer as funções cerebrais desse local. Geralmente, o aneurisma, ele acontece em menor quantidade. Porém, as causas, as consequências podem ser mais drásticas, né? Já a forma isquêmica, ela acontece. O AVE, a gente tem dois públicos, certo? Nós temos o AVE, ele ocorre predominantemente em idosos, acima de 65 anos, e também na questão da faixa etária, é importante observar que em 40 tenha sido atingido bastante pessoas abaixo dessa faixa etária de 60 anos. É um crescimento que vem sendo observado. Em torno dos 45 anos já tem aparecido casos de acidente vascular encefálico. Uhum. O senhor até citou há pouco, então, um caso que ganhou repercussão, então, nacional, que foi do Tom Veiga, né, um ator, aquele que fazia o papel ali do Louro José da Ana Maria Braga, né, por muitos anos, décadas até. E ele teve, então, esse acidente vascular encefálico e veio a óbito. Em que casos essa pessoa, quando tem esse AVE, já pode ir a óbito? Precisa ter alguma outra doença associada, um estilo de vida que, de repente, não é saudável? O que leva à morte? Então, justamente é a questão de onde ocorreu esse rompimento. No caso dele foi um hemorrágico, segundo divulgado na imprensa, né? Foi um hemorrágico. Então, depende da área onde ocorreu o rompimento. Se essa área era responsável pelos centros que controlam a nossa respiração, nossos batimentos cardíacos, no rompimento, essa área vai parar de funcionar. Por consequência, nós vamos ter a parada cardiorrespiratória e a pessoa vem a óbito. Agora, em outros casos, um dos sintomas que vem, quando você tem, uma pessoa pode ter vários aneurismas pequenos ao longo da vida. Cerca de 20 a 30% dos casos apresentam esse tipo de aneurisma. Porém, eles não deixam nenhuma sequela e não te apresentam nenhuma sequela. Já o caso observado, provavelmente foi o que nós chamamos de aneurisma de colo largo, que é um grande extravasamento sanguíneo e, por consequência, traz uma cefaleia súbita e intensa, são os sinais, a dor facial, alterações na visão, rigidez de pescoço, e vômito são alguns dos casos apresentados. E, ao sentir esses sintomas, a pessoa deve procurar o mais rápido possível a assistência profissional. Seja ela, se ela não conseguir, alguém percebeu esses sintomas, entrar em contato urgente com o socorro para poder transportar, porque quanto mais rápido a pessoa receber esse socorro, menor serão as sequelas subsequentes, entendeu? Uhum. Aí, quando chega no hospital, qual é o procedimento, então? Seja ali, então, pelo que entendi, uma hemorragia, né, dentro ali de uma parte do cérebro, né, do crânio, ou também, porque no caso da batida, né, as pessoas já têm essa identificação, né, bateu a cabeça, o ideal é que se vá ao médico mesmo, independente da idade. Teve esse acidente,
corre para o hospital. Agora, nesse outro caso, em que dá uma cefaleia, dá um mal-estar, chegando no hospital, que procedimento que é feito? Então, observado que o isquêmico também pode apresentar alguns desses sintomas. Porém, são condutas distintas. No caso do isquêmico, o médico que receber esse paciente no plantão vai ministrar medicações que promovam a liberação desse vaso, ou até mesmo, dependendo do caso, submeter esse paciente a uma cirurgia para desobstrução do vaso. Já no caso do traumatismo, em que há o rompimento do aneurisma ou do trauma crânioencefálico, a primeira situação que o médico tem que enfrentar é justamente o aumento da pressão intracraniana. Então, ele terá que esse paciente a uma cirurgia e, dependendo do quadro, fazer o estancamento ou colocar uma válvula de alívio para minimizar essa pressão intracraniana, de modo que essa pressão que o sangue proporciona junto à calota craniana não venha a lesar as regiões cerebrais, entendeu? Porque quando você alivia essa pressão, você deixa de comprimir o cérebro e, por consequência, você não oferece tantos riscos para as sequelas surgirem no posterior, na recuperação do paciente. Porém, o que vale salientar é que tudo depende da área afetada. Então, todo paciente não há uma sequência, uma receita de bolo. Cada paciente é um paciente. A gente tem que examinar o paciente e perceber, e a conduta será específica para cada um desses indivíduos. Doutor, quais são as principais causas, né? A questão, então, do acidente a gente já sabe, né? Alguma batida. Em que momento também essa batida na cabeça, esse acidente, pode ser preocupante, né? Dar alguns sintomas. E quem é mais propenso a ter um AVE? Como eu falei, o público que mais sofre com os acidentes vasculares cerebrais são os idosos, né? Cerca de acima dos 60 anos de idade, mas, porém, foi apresentado novos pacientes que abaixo dos 45 anos. Tem sido observado um número crescente nesse tipo de paciente. E o que leva esses pacientes a terem uma melhora do quadro ou uma piora é justamente observar questões simples, como o estilo de vida, fazer um exame periódico para analisar isso, controlar a pressão arterial, manter a pressão sob controle, controlar o diabetes, evitar o tabagismo e a ingestão de bebidas alcoólicas de forma exacerbada, né? Nas mulheres, o controle do uso de anticoncepcionais, porque o anticoncepcional, ele tem uma característica de fazer um aumento, que a pessoa tem um aumento na pressão arterial. Obesidade e a prática de exercícios físicos tem que ser regular, né? É uma grande contribuição que o paciente dá a ele mesmo, né? Ter um estilo de vida saudável e cuidar de forma preventiva da sua saúde, porque o AVE, a maior ferramenta que nós temos para controlar e minimizar é a prevenção. A trombose também tem alguma ligação com o AVE? Então, a trombose, ela é uma alteração que ocorre no sistema circulatório, por consequência,
ela pode vir a trombose. O que que é? É o descolamento de uma placa que está presente dentro do vaso sanguíneo, e quando ele se desloca, se forma o êmbolo, que aí nós chamamos a embolia. Então, essa partícula, quando ela fica solta dentro do vaso sanguíneo, onde ela se afixar, ela vai oferecer uma resistência à passagem do sangue e vai formar o trombo, que é o que a gente fala que é a interrupção. Dessa forma, se acontecer num vaso da região cerebral, é onde vai ocorrer o acidente vascular encefálico isquêmico. Por falta de irrigação dessa área cerebral, haverá o comprometimento da área, essas células nervosas irão morrer, e isso vai causar toda a alteração. Se for numa área motora, a pessoa vai ter a parte da paralisia de parte do corpo, seja membro superior, inferior ou os dois, dependendo do nível que afetou essa área, será a resposta do paciente, né? Serão as sequelas. E nós temos 3 tipos, assim, se observarmos a evolução do acidente vascular encefálico. Nós temos o chamado ataque isquêmico transitório, que é quando há essa interrupção do fluxo sanguíneo e causa sequelas, porém, essas sequelas se resolvem em 24 horas. A pessoa tem a limitação, seja na área que apresentar, a área da fala, a área motora, a área cognitiva, porém, em 24 horas, ela tem o retorno às suas funções normais sem nenhum prejuízo. Já quando nós temos um déficit neurológico isquêmico reversível, essa alteração, essas sequelas, elas ficam presentes no paciente entre 24 horas e 3 semanas. Passando esse período, se ela retroceder, a pessoa não vai desenvolver sequelas e ela volta às funções normais dela. E já há o déficit neurológico completo, que é quando acima de essas deficiências permanecem por período acima de 3 semanas. E aí a pessoa, infelizmente, fica com a sequela da região afetada. Uhum. Aí, no caso, para reverter, né, para usar esse tempo que o senhor falou, inclusive dessas 3 semanas aí que são tão importantes, é preciso, então, o apoio de uma equipe médica, né, o fisioterapeuta, a fono. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa equipe multiprofissional que é necessária, então, para ajudar a mudar esse diagnóstico, né? Sim, é importantíssimo. O atendimento ao paciente de AVE é muito importante que ele seja de forma multidisciplinar. Seja atendido por médicos que irão verificar todos os sinais, ofertar medicações que ajudem a reverter ou minimizar essa alteração. O fisioterapeuta entra com a parte motora, trabalhando com estímulos de forma a estimular essa área que foi afetada ou áreas adjacentes que voltem às funções o mais rápido possível dentro desse período, né? O psicólogo que dará o apoio psicológico ao paciente, de forma que o paciente, quando ele sofre esse acidente, ele é afetado de forma global, né? Ele perde funções específicas e perde toda a função dele dentro do seio familiar e na própria sociedade. Então, muitas vezes, esse paciente pode desenvolver um quadro depressivo, que é muito importante que o profissional psicólogo esteja ao lado para ajudá-lo a enfrentar esse momento tão difícil, né? Essa situação é comum aqui no Brasil? As pessoas acabam tendo uma certa frequência, né, do AVE? Sim, o AVE
ele, segundo o Ministério da Saúde, é a principal causa de morte em adultos no Brasil. Cerca de 100 mil pessoas morrem todo ano. E um dos principais motivos, o AVE é um dos principais motivos de incapacidade em todo o mundo. Porque cerca de 70% dos casos de AVE terminam em sequelas irreversíveis. E ela é mais frequente, no caso do AVE, ele é mais, como eu falei, mais frequente em idosos do sexo masculino. Já o aneurisma é interessante que é o contrário. Ele é muito mais presente em mulheres com idade entre 40 e 60 anos. Portanto, é importante que ambos os sexos tenham esse caráter preventivo da doença, né? Uhum. E como fazer essa prevenção, então? Como se prevenir de um acidente como esse e que pode trazer tantas limitações e tantos problemas, não só para a pessoa, mas para a família também? Sim, é importantíssimo o paciente, quando ele percebe que ele está tendo qualquer alteração, uma dor de cabeça súbita e muito forte, ou a visão começa a ficar turva, ou a audição começa a falhar, ele tenta pronunciar umas palavras, não consegue, ou não consegue compreender, é importante que ele busque as atenções primárias da área de saúde, a UBS próxima ou a UPA, a fim de que seja feito o exame, porque quanto antes ele receber a atenção, menor será as implicações em caso de sequelas e talvez consiga ser até revertido o quadro. Porém, depende muito de cada paciente. E a principal forma da pessoa prevenir esses acidentes é uma manutenção de atividades físicas constantes, ter uma dieta balanceada, saudável, evitar comidas gordurosas, fazer um controle, no caso do diabético, fazer um controle rígido dessa alteração, manter o peso corporal, evitar o uso de tabaco ou bebidas alcoólicas. E o importante é realizar exames de rotina, pelo menos uma vez ao ano, fazer aqueles exames mais simples que pode identificar e evitar o quadro, né? Porque a principal alteração que causa o acidente vascular é a alteração da pressão arterial. Cerca de 90% das causas do AVE são evitáveis. Tomando essas atitudes que eu acabei de elencar, ajuda e muito. E a principal causa desse acidente é, infinitamente, de longe, a hipertensão arterial. Uhum. Doutor, vamos falar um pouquinho agora de Covid-19. Covid deixa muitas sequelas, né? Algumas ainda nem conhecidas pelos médicos, ainda é algo muito novo. Mas se fala muito do AVE estar ligado, então, a sequelas da Covid-19. Isso é real? Já é comprovado? E por que acontece? Não há ainda. Tem muitos estudos presentes que levam a deduzir que possa ter ocorrido, porque a COVID, ela apresenta uma alteração no sistema circulatório, como tem se divulgado até recentemente em atletas, tem demonstrado que eles desenvolveram miocardite após ter contraído a COVID-19. Porém, não há nada ainda científico que afirme isso. Como você falou, é um campo muito novo ainda, né? Então, é importante que sejam desenvolvidos estudos para que possa ser verificado se há relação direta nesse fato. Porém, como ela causa uma alteração no sistema circulatório, pode sim
ocorrer, mas tudo isso tem que ser reafirmado através de pesquisas, né? Uhum. Doutor, as questões emocionais podem também interferir e causar aí um AVE? Sim, uma das grandes situações que nós todos estamos sujeitos é o estresse, né, do dia a dia, né? Então, toda situação estressante, seja por questões rotineiras, né, é uma dívida, é um problema familiar, que possa influenciar em algumas dessas observações que eu fiz, como pressão arterial, alterações de colesterol, glicemia, tudo isso são fatores que contribuem para uma possível ocorrência do acidente vascular, né? Então, é importante o paciente ter em mente que qualquer ação que ele faça para prevenir tanto a saúde física quanto a mental irá contribuir para que ele não venha a ter esse acidente em sua vida, né? Uhum. Doutor, e para a gente finalizar, então, queria que o senhor desse o seu recado final e falasse também da importância, né, do trabalho do fisioterapeuta em todo esse processo. Então, o que eu deixo aqui de mensagem final a todos os telespectadores, que procurem ter cuidado com sua saúde de forma preventiva, busque sempre um contato médico, fazer os seus exames de rotina, para que venha, em caso de desenvolver essa doença, possa ter melhores prognósticos, né? E a ação do fisioterapeuta dentro do quadro de AVE, o profissional do fisioterapia, ele começa desde antes do fato, com orientações à comunidade, orientações aos pacientes de formas de vida saudáveis, e também a atenção maior no pós-evento do AVE vem no caso de reabilitação, porque o fisioterapeuta ele vai trabalhar com esse paciente de forma a tentar minimizar essa sequela, tentar retroceder ou, se não é possível, minimizar a evolução, de forma que, em caso de de a gente não conseguir retroagir a lesão causada, mas que a gente possa adaptá-lo a essa nova fase da vida dele, sendo na forma de locomoção, sendo na forma de adaptações do ambiente, orientá-lo e trabalhar para que as consequências, no caso, motoras, sejam diminuídas, diminuir a questão postural, o espasmo muscular, vai dar uma diminuição da dor nesse paciente e melhora o quadro dele, tanto o psicológico, que ele venha a se sentir bem nessa nova situação, quanto na sua proporcionar a independência desse paciente durante essa nova fase da vida dele. Porque ele vai sofrer restrições, mas a vida não acaba aí, né? A gente consegue conviver com algumas limitações e o fisioterapeuta ele vai proporcionar a esse paciente a melhor forma possível dele se enquadrar nessa nova situação. Bom, eu conversei então com Márcio Rogério Renzo, que é fisioterapeuta. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estou à disposição nos meus canais de comunicação aí para responder as dúvidas dos telespectadores, dos ouvintes. Ok, muito obrigada, então. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.